Vamos lá, oitavo ano, mais uma explicação da aula da semana do dia 21 de setembro até o dia 25. Eu vou trabalhar com vocês fluxograma e monômios. Então, nós vamos construir um fluxograma, tá? Usando monômios aqui nessa figura. O que é um fluxograma? Ó, essa aula foi uma aula do sétimo ano que eu dei. Fluxograma é um problema dentro dessas figuras aqui, ó. Então, tem um exemplo. Então, ele começa, ó, e as setas vão seguindo. O retângulo, ele te dá ele te dá uma ordem, né? Então, ele dá um comando, o retângulo. O início, geralmente, são com cantos arredondados, é para você ler e pensar. O retângulo é para um comando e a figura losango é para uma tomada de decisão. Então, eu tenho um retângulo que ele já fala, pense em um número, é um comando. Daí ele manda eu adicionar. Aqui ele fala para eu pensar, é maior ou é menor? Aí eu tenho que tomar uma decisão, se eu venho para baixo ou se eu vou para o outro lado. Então, isso aqui é um fluxograma. Nós vamos transformar esse exercício em um fluxograma, trabalhando com monômios, tá? Então, vamos lá? Então, a gente resolve ele, depois a gente transforma tudo que a gente fez no fluxograma. Vamos lá? Eu quero trabalhar aqui área e perímetro dessa figura. Então, eu tenho um quadrado. Como que eu sei que é quadrado? Porque tem lados iguais. Grudadinho com um retângulo, que tem o lado valendo 10 e o quadrado valendo x. Porque para ser monômio, eu preciso ter a incógnita. Então, vamos olhar para a figura, entender ela. A primeira coisa que a gente vai fazer, então a gente já pode começar a construir o fluxograma. Então, eu vou construir ele e vou falar assim, observe a figura. Então, na realidade, vai ser um início. Então, eu vou observar. Não é um comando ainda, é um comando meio início. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, ó, arredondado, ó. Tá? E vou escrever com caneta preta, que é para aparecer melhor. Então, eu vou escrever assim. Observe a figura. Tá? Então, tô começando. Vamos ver se eu vou conseguir que apareça tudo aqui, porque a gente precisa fazer a continha. Se precisar, eu vou pegar uns papéis aqui do lado pra gente trabalhar. Então, vamos lá. Eu olhei a figura e vou identificar os lados. Então, se aqui vale x, aqui também. Se aqui vale 10, aqui também vale 10. Então, eu também tenho aqui valendo x, porque se aqui é x, aqui também é x. Se eu quiser fazer o perímetro dessa figura, ó. Se eu quiser, não, é o que eu vou fazer. O perímetro é o quê? Somar os lados. Como que eu faço então? Vamos somar? A gente pode montar uma equação, ou seja, uma operação de monômio. Então, eu vou somar todos os termos semelhantes. Então, eu posso fazer x mais x, 2x, 3x, 4x. Então, eu tenho aqui 4x. 10 mais 10, 20. Eu tenho um binômio, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui um binômio que representa o perímetro. Então, eu tô fazendo as contas primeiro para depois eu terminar de resolver o exercício, tá? Então, ele fala, eu também poderia já. Primeiro, eu observei a figura. Qual que seria o meu segundo passo? Identificar as medidas dos lados. Não foi a segunda coisa que eu fiz? Então, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou usar uma régua. Qual foi a segunda coisa que eu fiz? Eu identifiquei todos os lados, né? Tomara que caiba esse espacinho que eu coloquei aqui. Então, a segunda coisa que eu fiz foi identificar as medidas, né? As medidas dos lados. As medidas dos lados. Então, primeiro eu observei, depois eu identifiquei as medidas dos lados. Aí, o que eu fiz depois? Eu realizei a operação do perímetro. Então, foi uma coisa que eu fiz depois. Eu vou fazer uma setinha aqui assim. Como foi uma conta, então eu vou fazer um retângulo, ó.
Vou escrever aqui de novo. Realize as operações e determine o perímetro, né? Não coube tudo. Então, foi a segunda coisa que eu fiz. Agora, a outra coisa que eu vou fazer vai ser a área. Então, depois que eu observei, que eu identifiquei, eu também quero calcular a área. Vou fazer até um pouco maior para ver se cabe, né? Depois dá para passar limpo e fazer bonitinho no caderno. Qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? Eu vou realizar as operações, ó. As operações e determinar a área. Então, vamos lá? Então, agora eu vou fazer isso. Então, depois que eu identifiquei, eu fiz dois comandos. Um foi o perímetro e agora eu vou fazer a área. Então, vou fazer aqui embaixo. Fazer a área com outra cor. Como que eu faço a área, pessoal? A área vai ser base, ó, vezes a altura. Então, aqui é a minha base, aqui é a minha altura. Porque eu tenho um retângulo, né? Quando eu junto o quadrado com o retângulo, eu tenho outro retângulo maior. Então, eu vou ter que fazer isso. Como que eu... Então, quem é a minha base? A minha base não é x mais 10? Então, eu vou colocar no lugar aqui. Então, vou escrever assim, x mais 10. Porque eu não juntei, então eu tô juntando aqui. X mais 10 é a minha base. Vezes, eu tenho o quê? Um binômio. A minha altura, que é x. E é um monômio. Então, eu vou fazer o quê agora? Eu tenho que multiplicar para eu obter a área. Então, fica A de área, né? Assim, letra maiúscula. Como que eu vou obter o resultado final aqui, ó? Eu vou pular uma linha para poder ficar com espaço. Então, eu tenho que fazer x vezes x ao quadrado. 10 vezes x mais 10x. Pronto. Aqui eu já obtive o meu resultado, ó. Né? X vezes x ao quadrado. 10 vezes x, 10x. Eu tenho o resultado que representa a minha área. Aí eu poderia escrever aqui na frente, aqui eu fiquei sem espaço, né? O resultado da área, vou fazer assim, aqui embaixo, ó. X ao quadrado mais 10x. E esse outro, eu vou escrever com a outra cor. Qual que foi o resultado desse binômio aqui, né, ó? Foi 4x mais 20. Legal, né? Então, eu vou gravar outro vídeo fazendo um outro, tá? Porque senão esse daqui vai ficar muito grande. Vamos pro próximo, então.